Olá, meus amigos, minhas amigas, vocês de todo o Brasil. É um prazer recebê-los para mais um bate-papo na nossa segunda fase de Direito Tributário, almejando a sua aprovação no exame de ordem. A gente já se conhece, eu sou o professor Pedro Barreto, PB, e vamos caminhar com mais uma aula de resolução de questões, um treinamento super importante para a nossa capacitação, para o desenvolvimento da habilidade que vocês precisam ter para resolver as questões que serão apresentadas no dia da prova da segunda fase. Nós fizemos uma primeira aula que foi maravilhosa e agora vamos com mais uma. Para vocês que me assistem ao vivo, eu quero dar boa noite. Para quem me vê em reprise, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. É um privilégio estar com vocês mais uma vez. Eu sei que muitos estão ao vivo em cada cantinho do Brasil, fora do Brasil. Já fizemos um bate-papo antes de iniciarmos aqui a gravação oficial da aula. Estava aí com vocês com o sinal aberto e fico muito feliz de receber o carinho de todos vocês. Falava sobre os vademecums, hoje eu passei o dia inteiro dando dedicatória em vades que vão subir pelos Correios. Alguns já subiram hoje, outros vão amanhã, para todos os estados da nossa federação. Muito obrigado, tenho a certeza que esse VAD, na hora da prova, vai fazer a diferença, te ajudando bastante a fazer uma boa prova. Tudo bem? Eu preparei para hoje 3 casos concretos para que a gente faça a identificação da peça processual. E eu escolhi um dos pontos temáticos para a nossa abordagem nesse encontro, a execução fiscal. Nós vamos trabalhar com defesas do executado, porque é algo que é sempre cotado para cair na prova. Quem sabe cai na nossa prova uma defesa do executado. E aí hoje a gente treina e já mata, quem sabe hoje, a peça processual que venha a cair na prova. Vamos falar sobre execução nos primeiros 2 casos. Depois tem um outro caso que já não é mais envolvendo a execução fiscal. Serão 3 casos concretos para que a gente identifique a peça processual adequada. E eu vou ensinar vocês como interpretar a questão para identificar a peça correta. Depois desses 3 casos, a gente parte para a segunda etapa da aula, em que resolveremos 2 questões discursivas com perguntas A e B, exatamente como é na hora da prova. Tudo bem? Então sejam todos bem-vindos, que Deus nos abençoe e que tenhamos uma aula maravilhosa. Direito tributário na veia, joga na tela o nosso material. Vamos lá. Bom, direito tributário, né? Segunda fase, 26º exame de ordem, resolução de casos concretos, aula 2, agosto de 2018. Vamos nessa. Identificação da peça processual. Caso concreto 1. A União ajuizou, no dia 10 de fevereiro de 2018, execução fiscal cobrando débito de ITR contra José, que foi citado no dia 19 de fevereiro de 2018. No dia 10 de abril de 2018, José teve penhorado seu pequeno imóvel rural, área de 20 hectares, único que possui e que explora para a sua subsistência. A intimação da penhora se deu no dia 19 de abril de 2018. No dia 14 de setembro de 2018, José contrata seus serviços advocatícios para apresentar defesa nos autos da execução, livrando o bem da constrição e evitando que o mesmo vá a leilão, solicitando-lhe ainda que consiga livrá-lo em definitivo da execução. Adote a medida processual adequada para defendê-lo, apresentando os fundamentos jurídicos que assegurem seu direito de não se sujeitar à tributação objeto da execução. Leve em consideração que José trouxe a você todas as provas documentais necessárias para demonstrar seu bom direito e que a defesa deve ser feita no próprio corpo da execução. Me bota num quadradinho pequenininho aqui na tela, depois você vai me tirar. Vamos lá? Eu vou ler mais uma vez a questão com vocês, mas já chamo a atenção que nós temos aqui uma hipótese em que foi ajuizada uma execução fiscal e que os seus serviços advocatícios estão sendo contratados para que você defenda esse executado, o José, que está sendo executado pela União numa cobrança de ITR, ok? Então, o que a gente já combinou desde a primeira aula? A gente vai ler o enunciado mais de uma vez, para a gente ter a certeza que a gente entendeu a historinha que foi apresentada, correto? Correto. Então, vamos lá. A União ajuizou no dia 10 de fevereiro de 2018 execução fiscal cobrando débito de ITR contra José, que foi citado no dia 19 de fevereiro de 2018. No dia 10 de abril do mesmo ano de 2018, então execução proposta dia 10 de fevereiro, citação dia 19 de fevereiro, no dia 10 de abril, José teve penhorado seu pequeno imóvel rural, área de 20 hectares, né? É um imóvel de pequena gleba de terra, único que possui e que explora para a sua subsistência.
A intimação da penhora se deu no dia 19 de abril de 2018. No dia 14 de setembro de 2018, meses depois da intimação da penhora, mais de 30 dias depois da intimação da penhora, José contrata seus serviços advocatícios para apresentar defesa nos autos da execução, livrando o bem da constrição e evitando que o mesmo vá a leilão, solicitando-lhe ainda que consiga livrá-lo em definitivo da execução. Adote a medida processual adequada para defendê-lo, apresentando os fundamentos jurídicos que asseguram seu direito de não se sujeitar à tributação, objeto da execução. Leve em consideração que José trouxe a você todas as provas documentais necessárias para demonstrar seu bom direito e que a defesa deve ser feita no próprio corpo da execução. Bom, o que é que eu ensinei a vocês na primeira aula? Que o enunciado sempre é dividido em duas partes. Na primeira parte, a banca conta o problema, o caso que tem que ser resolvido. Na segunda parte, que em regra são as linhas finais do enunciado, a banca direciona você para a peça processual que ela quer que você redija. A peça processual que a banca escolheu como a peça processual correta para solucionar esse caso apresentado. Então, o enunciado sempre é dividido em duas partes e você tem que identificar isso na hora da prova. De onde até onde vai a história que está sendo contada. A partir daí, a banca vai dizer qual é a solução que ela quer que você adote. Então, vamos lá. Qual é a historinha que aconteceu? Foi ajuizada uma execução fiscal pela União, cobrando ITR contra José. A execução foi proposta contra ele, ele foi citado, teve um imóvel penhorado. Esse imóvel é um imóvel de pequena gleba de terra, né? Ele só tem 20 hectares, até 30 hectares. Todo imóvel é um imóvel de pequena gleba de terra, você aprende isso nas aulas de ITR, aqui no nosso curso de impostos, no direito material, não é? Então, houve a penhora de um imóvel de pequena gleba de terra, um pequeno imóvel rural, que é o único que José possui e usa para sobreviver, explora na sua subsistência. José foi intimado da penhora desse imóvel, houve a intimação da penhora e José nada fez. Passaram-se alguns meses, ele já estava com o imóvel penhorado, já houve a intimação da penhora, e José resolve contratar os seus serviços advocatícios, né, pedindo que se faça uma defesa nos autos da execução, nos próprios autos da execução. A banca diz que você deve adotar a medida processual adequada para defendê-lo, apresentando os fundamentos jurídicos que asseguram o direito dele de não se sujeitar a essa tributação, e que você deve levar em consideração que ele tem todas as provas pré-constituídas, as provas documentais necessárias para demonstrar o bom direito dele e que a defesa deve ser feita, reafirma-se na última linha, no corpo, nos autos, no corpo da execução. Gente, no caso em tela, estão presentes todas as características para o cabimento da exceção de pré-executividade. A peça processual correta aqui é a EPE. Exceção de pré-executividade, que é uma defesa que se faz nos autos, no corpo da execução. Aqui você jamais poderia pensar em fazer uma petição inicial para ajuizar embargos do executado, embargos da execução. Falando da identificação da peça processual, para depois falar do mérito, aqui você não pode jamais cogitar da ação de embargos. Por quê? A gente sabe que para que caiba a ação de embargos à execução, a ação tem que ser ajuizada dentro do prazo de 30 dias. E esse prazo de 30 dias se conta nos casos em que o juízo foi garantido por penhora de bens da data da intimação da penhora. Eu tenho certeza que você que estudou as aulas de execução fiscal, de defesas do executado, se lembra que eu frisei isso em diversas oportunidades, fui chato repetindo isso várias vezes porque é importante, que só se pode ajuizar embargos à execução fiscal proposta se dois requisitos estiverem presentes. O primeiro, o juízo garantido. Segundo, se os embargos forem propostos, forem ajuizados dentro do prazo de 30 dias, após o juízo ser garantido. A gente sabe que na execução fiscal, a garantia do juízo pode ser feita por diferentes meios. A gente aprendeu que o artigo 9 da Lei de Execuções Fiscais ensina que o juízo pode ser garantido por indicação de bens à penhora, ou uma penhora portas adentro, penhora de bens, o próprio executado indicando, nomeando bens à penhora, ou por nada fazer, tomando uma penhora portas adentro, lavrado um auto de penhora. Pode ser feito mediante depósito, né? A garantia do juízo pode ser por depósito, o cara deposita em dinheiro o valor da execução, a apresentação de fiança bancária ou seguro garantia.
Essas 4 modalidades de garantia são idôneas para garantir o juízo, viabilizando que se prepare a petição inicial para se ajuizar os embargos. Mas os embargos, após garantia do juízo, têm que ser ajuizados em 30 dias. O artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais, ele ensina como se conta o prazo de 30 dias para o ajuizamento dos embargos. Se a garantia tivesse sido dada por depósito, que não foi o caso, aqui foi por penhora, da data do depósito, 30 dias para ajuizar os embargos. Se a garantia fosse por fiança bancária ou seguro-garantia, da data da juntada nos autos da execução do contrato de fiança bancária ou de seguro-garantia, da data de juntada nos autos, 30 dias para propor os embargos. E nas hipóteses de penhora de bens, da data da intimação da penhora, 30 dias para ajuizar os embargos. Então a gente sabe que embargos à execução, que é uma via tradicional de defesa do executado, e pode até ser no dia da prova a peça, uma petição inicial para ajuizar a ação de embargos, né? Só cabe embargos à execução quando eu tenho o juízo garantido e ajo dentro do prazo de 30 dias. No caso presente, não há qualquer dúvida, é só saber somar as datas. Né? Deixa eu aqui sublinhar que já está intempestivo o cabimento dos embargos. Vamos lá? Olha a data da intimação da penhora. A intimação da penhora se deu no dia 19 de abril de 2018. Olha o dia que você está sendo contratado para fazer a defesa, contratada para fazer a defesa, no dia 14 de setembro de 2018, José contrata seus serviços advocatícios para apresentar a defesa. Então já se passaram mais de 30 dias, entre 19 de abril e 14 de setembro. Percebem? Maio, junho, julho, agosto, quase aí 5 meses, né, de quando houve a intimação da penhora. Então não há dúvida nenhuma, o examinador foi claro para dizer, embargos, nenhuma chance. Aí você vai dizer, beleza, eu estou percebendo que não cabem os embargos. Mas como é que eu sei que é uma exceção de pré-executividade? Bom, a gente sabe que a exceção de pré-executividade é uma defesa que se faz nos autos da execução. Ela lembra a figura jurídica da contestação. O réu executado vem nos autos da execução e junta uma petição de defesa. Defesa quer dizer em latim o quê? Exceptio, exceção. Para mostrar que existia um vício prévio à execução, que é um vício que compromete, que não permite que haja essa execução. A execução está errada. Então ele vai fazer uma defesa, uma exceção para mostrar esse vício prévio à execução que justifica que não houvesse a execução, que foi um erro caber a execução. Então na exceção de pré-executividade se faz uma defesa nos autos da própria execução, no corpo do processo. E a banca, eu vou sublinhar aqui com outra cor para chamar a atenção, a banca em 2 momentos sinaliza que você deve fazer a defesa nos autos da execução. Aqui, ó, você é contratado no dia 14 de novembro de 2018, de setembro, desculpe, de 2018, José contrata seus serviços advocatícios para apresentar defesa nos autos da execução. Isso aqui já é suficiente para você entender que a peça é uma EPE. Porque a única via de defesa que é feita nos próprios autos da própria ação de execução fiscal é a exceção de pré-executividade. Você aprendeu nas aulas, eu fiz um quadrinho separando EPE de embargos, diferenciando que quando a gente fala de embargos, a gente fala de uma nova ação. Quando eu vou defender o executado ajuizando a ação de embargos, eu vou, olha o nome, ajuizar uma ação de embargos. Os embargos consistem numa nova ação. Eu defendo o executado fora do corpo da execução, fora dos autos da execução. Eu defendo ele fazendo uma petição inicial, ajuizando uma nova ação no próprio juízo da execução, pedindo a distribuição por dependência à ação principal, que é a ação executiva, e na ação embargante a essa ação de execução, essa ação executiva, eu passo a ter 2 ações no mesmo juízo, o juiz fica com as 2 juntas, em apenso, os autos ali apensados, amarradinhos, hoje autos digitais, um arquivo junto do outro, digital, um PDF junto do outro, né? E eu faço a defesa fora dos autos da execução, fora do corpo da execução. Eu ganho uma nova ação. Então seria impossível falar de embargos a partir do momento em que aqui na metade do enunciado se fala que se vai apresentar a defesa nos autos e na última linha se diz, né, a defesa deve ser feita no próprio corpo da execução. Estão vendo aqui? Então não há nenhuma dúvida, aqui em cima de mim e ali do lado, não há nenhuma dúvida que não poderia ser uma petição inicial para ajuizamento de embargos. Esse caso, se cair na prova, vai ensejar uma hipótese em que a peça é uma EPE. Só que aí você vai dizer, PB, mas para que seja cabível a EPE tem fundamento, eu sei que vocês lembram das aulas, porque eu sei que vocês assistiram às aulas, porque quem não assiste não passa. Né? A EPE tem fundamento na súmula 393 do STJ. A EPE tem fundamento na súmula 393 do STJ. E para que caiba a EPE,
que está lá na súmula 393 do STJ, exposto o que é necessário para o seu cabimento, para que caiba a EPE, eu preciso estar cuidando de matéria de ordem pública, né? E não pode ser necessária a dilação probatória. Então você vai dizer assim, bom, pelo que está escrito ali, sublinhado de verde, o examinador já indicou que é uma EPE. Quando ele mandou fazer a defesa dos autos, ainda que ele não falasse nada sobre prova pré-constituída, você já sabe que se essa dica foi dada, se essa informação foi dada, faça a defesa nos autos, só pode ser EPE, não tem nenhuma outra. A peça já estava definida como EPE. Mas, para não ficar dúvida, ele foi além. E na parte final do enunciado, que é aquela parte que ele indica a peça, lembram? A segunda parte do enunciado em que ele vai dizer qual é a peça que você tem que fazer, ele foi claro para evitar qualquer dúvida, né? Vamos ver a parte final? Leve em consideração que José trouxe a você todas as provas documentais necessárias para demonstrar o seu bom direito. O que é que ele está dizendo? As provas já estão apresentadas, já estão constituídas antes da defesa ser feita. Ele já tem prova pré-constituída, ele não precisa produzir as provas. Não haverá necessidade de dilação probatória. Então, o caso é uma execução fiscal em que a União está cobrando ITR contra José e a defesa que será feita de José será feita através de uma exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução. Essa EPE vai ser endereçada ao próprio juiz da causa, no próprio juízo em que foi proposta a execução, na mesma vara em que foi ajuizada a ação de execução. É como se fosse, não é igual, tem diferenças processuais, mas é como se fosse uma contestação juntada nos autos da execução. O réu executado, aspas, contestando. A gente sabe, você aprendeu isso no módulo de execução fiscal, que não existe contestação em execução fiscal. A execução fiscal, em regra, você faz um EPE, ou se não for possível, pela necessidade de dilação probatória, né? Ou por não se tratar de matéria de ordem pública, você tenta os embargos. Aí tem que garantir o juízo e agir no prazo, ok? Bom, a peça está identificada. Quanto ao mérito, trata-se de uma questão aqui que tem dois aspectos de direito material para que sejam observados. O primeiro é que foi violada uma imunidade tributária do José. O que é que está sendo aqui o objeto dessa execução? A cobrança de ITR. Só que olha o que é que a questão deixa claro, que esse ITR foi cobrado sobre um imóvel rural de José, que é vamos lá, vou mudar a cor para um azul clarinho, um azul não, deixa eu ver aqui, um lilás. Não, lilás também vai ficar ruim, né? Amarelo, vamos lá. Né? Trata-se de um pequeno imóvel rural, área de 20 hectares, que é o único que José possui e que ele explora esse imóvel para sua subsistência. Gente, o que é que a Constituição da República afirma lá no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2. Artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição da República Federativa do Brasil, que não incide ITR sobre pequenas glebas de terra, quando esse imóvel de pequena gleba é o único que o proprietário possui, ele não tem outros imóveis, e esse que é o único que ele tem, ele explora, ele utiliza para sobreviver. A Constituição gera a chamada imunidade tributária, imunidade do ITR, imunidade do ITR para esses pequenos camponeses, essas pessoas que estão na roça, tendo uma única terrinha que eles exploram para sobreviver, para subsistir. Então, aquele que tem uma única terra, que não possui outros imóveis, e explora essa terra que possui, considerada como de pequena gleba, não se sujeita à incidência do ITR. Então, a primeira de duas questões de mérito aqui é essa. Violou-se a imunidade tributária, cobrando-se ITR sobre uma situação, sobre uma propriedade de imóvel rural protegida por imunidade tributária, por uma norma constitucional proibitiva de incidência. O mérito vai ser dividido aqui em duas pontuações. A primeira é essa, você detectar que existia uma imunidade tributária, ok? Antes de falar do segundo aspecto de mérito, que aqui houve penhora de bem de família, né? O único imóvel que o cara tem foi penhorado, né? Antes de a gente falar do bem de família, deixa eu dar um toque para você, tá? Nós temos uma lei, que é a lei do ITR, que eu sei que naquelas aulas de ITR, de IPTU que eu gravei para vocês no módulo de imposto, vocês devem ter assistido ou assistirão até o final do curso, porque a nossa parte do direito material, eu sempre peço que vocês assistam na segunda etapa do curso, né? A gente sabe que existe uma lei que rege o ITR,
E essa lei é a 9393 de 96. Essa lei está aqui no nosso Vademecum, tá? A lei 9393 de 96, que obviamente está no VAD da aprovação. E essa lei cuida das hipóteses de não incidência de ITR, de imunidade, de isenção de ITR, lá nos artigos 2º e 3º. E no artigo 2º dessa lei, ela vai nos ensinar o que é pequena gleba de terra. Entenda, a Constituição, no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2, diz: não incide TR sobre pequenas glebas de terra, quando o proprietário que as possua não tenha outros imóveis e as explore. Não incide TR sobre imóveis de pequena gleba, quando únicos e explorados. A Constituição não diz o que é pequena gleba. Quem diz o que é pequena gleba é o artigo 2º da lei 93 de 96, que é uma lei que você tem no VAD pequenininha, que é a lei brasileira do ITR. Se cair uma questão de ITR na prova, é óbvio que você vai analisar essa lei e provavelmente a resposta vai estar ali. E ela diz que esse imóvel, por ter 20 hectares, o enunciado foi claro, é pequena gleba. Em qualquer lugar do Brasil, todo imóvel que tenha até 30 hectares é uma pequena gleba de terra. Agora, em alguns lugares do Brasil, ele continua sendo pequena gleba de terra com medidas maiores. Então, se o imóvel estiver na Amazônia Ocidental, que é a Amazônia da direita, ou se ele estiver no polígono das secas, diz o artigo 2º da lei, que se o imóvel estiver na Amazônia Ocidental ou no polígono das secas, com até 50 hectares ele continua sendo tratado uma pequena gleba de terra. E se ele estiver na Amazônia da esquerda, você de frente para o mapa do Brasil, olhando para o mapa na sua esquerda, né? Lembra aquela brincadeirinha que cresce para a esquerda, aquela brincadeirinha, lógico, aqui com todo o carinho, né? Cresceu para a esquerda até 100 hectares na Amazônia Oriental. Ou no Pantanal, se o imóvel está no Pantanal Mato Grossense ou Sul Mato Grossense, ali embaixo, Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Pantanal, ou na Amazônia do Oriente, Oriental da esquerda, cresce até 100 hectares, é uma pequena gleba de terra. Então, se uma pessoa tem um único imóvel no Pantanal Mato Grossense, Sul Mato Grossense, ou na Amazônia Oriental, e esse imóvel que é o único e é explorado, tem até 100 hectares, é uma pequena gleba de terra. Se a pessoa tem um único imóvel e explora na Amazônia Ocidental ou no polígono das secas até 50 hectares, é uma pequena gleba. Em qualquer outro lugar do Brasil, se for até 30 hectares, é uma pequena gleba. Se for o único imóvel dessa pessoa e ela explorar o imóvel, tem imunidade de TR, ok? Então, no mérito, foi violado o direito de gozo de imunidade tributária emanado do artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, e provavelmente, né, seria de bom tom você citar na prova o artigo 2º da lei 93 de 96. Quem sabe essa questão cai na prova, gente? Por que não acreditar? Né? Por que não torcer por isso? Enfim, há uma outra questão de mérito quando se fala o seguinte: houve a penhora, né, desse bem, vamos lá, vou sublinhar agora aqui de lilás, não, deixa eu ver, vou marcar uma outra cor aqui, vou botar um azul clarinho. José teve penhorado seu pequeno imóvel rural, único, único que possui. Se é o único imóvel que o cara possui, gente, foi penhorado, né, e ele explora esse imóvel para sua subsistência, bem de família dele. Então foi violada a garantia que José tem de que não se pode penhorar o bem de família em regra. Bom, vamos lá. A lei do bem de família é a lei 8.009 de 90. E o artigo 1º dessa lei diz que não se pode penhorar o bem de família. As exceções a esse artigo, quando então se autoriza a penhora do bem de família, ficam no artigo 3º. O artigo 3º é o que traz as exceções à regra do artigo 1º, quando então, lá nele, no artigo 3º, no seu catálogo de incisos, o legislador apresenta as hipóteses em que se admite a penhora do bem de família. Não é o caso aqui. Por quê? Não é o caso de aplicar o artigo 3º. Por quê? Porque em execução fiscal só se admite penhora do bem de família quando se está cobrando dívida tributária relativa ao próprio imóvel, né? Bom, no caso, aliás, vamos reconsiderar? É ITR, a gente fica na cabeça com IPTU. Seria possível sim. Eu vou reconsiderar aqui, né? Porque a gente trabalha o tempo inteiro com a questão da penhora do bem de família, mas o artigo 3º, inciso 1, artigo 3º, inciso 4, vamos reconsiderar aqui. É ITR, eu esqueci, ITR é ligado ao imóvel. Então, corrigindo já em tempo real. O artigo 3º, inciso 4, ele diz: é cabível a penhora do bem de família, quando se está executando dívida do próprio imóvel. Então, no caso, o que se está cobrando é uma suposta dívida de ITR relativa ao próprio imóvel rural. Então, em tese, sim,
em tese, se não houvesse essa imunidade aí, caberia penhora, sim, mesmo sendo bem de família. Por quê? Porque o que está se cobrando não é uma dívida de imposto de renda, de ISS, de IPVA pelo carro, está se cobrando dívida ligada ao próprio imóvel. Então, em tese, seria o caso de não aplicar o artigo 1º, que é o artigo que proíbe a penhora do bem de família, e aplicar o artigo 3º, que autoriza a penhora do bem de família. Porque o artigo 3º, que autoriza a penhora do bem de família, no inciso 4, diz que cabe a penhora do bem de família por dívidas tributárias ligadas ao imóvel. Ok? Todavia aqui, por que não cabe essa execução? Porque José goza de uma imunidade tributária. Bom, o que deveria ser colocado na questão de mérito, portanto? Você, candidata, você, candidato, na sua EPE, naquele tópico do direito, né, você deve dizer, foi violado. A questão de mérito versa sobre violação a uma imunidade tributária assegurada na Constituição em favor do executado. O artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2, determina que não incide TR sobre imóveis de pequena gleba de terra rural, quando o proprietário que as explore não possua outro. É o caso de José, conforme se comprova. Se comprova que o imóvel é pequena gleba, que ele só tem esse, que ele explora e que ele não tem outros. Quanto ao mérito, portanto, a execução não merece prosperar por violação a uma imunidade tributária. No que tange ao fato de ser bem de família, como se trata de execução fiscal cobrando dívida tributária ligada ao próprio imóvel, em tese, não seria inviável, não seria incorreta a penhora, porque se está cobrando ITR, que é tributo ligado ao próprio imóvel que foi penhorado. Entenderam, meus amados? Então, vamos fechar a questão de número 1. O que é que você deveria fazer? Redigir uma exceção de pré-executividade, dirigindo essa exceção, endereçando essa exceção ao próprio juízo da execução. Observe que a banca não diz em que juízo foi proposta, né? Em que vara. Não, ela só disse assim, ó, a União ajuizou no dia 10 de fevereiro de 2018 execução fiscal. Você sabe que é um juiz federal, União, competência da Justiça Federal, interesse da União, ITR. Então você vai dirigir essa EPE para um juiz federal de uma vara federal, única, especializada, cível, de fazenda pública, competente para essa execução fiscal. A vara em que está tramitando essa execução fiscal. Em alguma subseção judiciária aí, em que está o município, 3 pontinhos, né, da seção judiciária desse estado. A banca não diz o município, não diz o estado, não diz nada. Você faz assim, ó. Excelentíssimo senhor doutor juiz federal, dá 3 pontinhos, vara, parênteses, competente para a execução fiscal, fecha parênteses, da subseção judiciária do município, 3 pontinhos, na seção judiciária do estado, 3 pontinhos, linha de baixo, meritíssimo juízo competente da primeira instância da Justiça Federal. De novo, endereçamento normal, excelentíssimo senhor doutor juiz federal, dá 3 pontinhos, vara, parênteses, vara federal, excelentíssimo senhor doutor juiz federal, dá 3 pontinhos, vara federal, parênteses, competente para a execução fiscal, a vara que tramita a execução, competente para a execução fiscal, fecha parênteses, da subseção judiciária do município, 3 pontinhos, a banca não disse o município, do município, 3 pontinhos, na seção judiciária do estado, 3 pontinhos, ok? Linha de baixo, meritíssimo juízo competente da primeira instância da Justiça Federal. E aí você vai lá qualificar o executado, o recipiente, o José, vai fazer a fundamentação, né, legal dessa propositura da EPE, né, que é a súmula 393 do STJ, vem nos termos da súmula 393 do STJ, apresentar a presente, propor a presente, opor a presente, só não fala ajuizar, porque EPE não é ação, apresentar a presente, exceção de pré-executividade, né, em face da União, ora, excepta exequente, né, CNPJ, endereço eletrônico, né, diante dos fatos, provas e fundamentos adiante expostos. E aí fecha lá o cabeçalho, vai narrar os fatos, vai abrir um tópico que vocês aprenderam nas aulas a montar a EPE, né, aqui é a aula de identificação de peças, né, aí vai abrir os tópicos, né, dos fatos, do cabimento da EPE, né, das provas pré-constituídas em anexo, do direito e do pedido. Beleza? Bom, feito isso, lá no tópico do direito, você vai direto ao alvo. O executado, ora recipiente, teve direito de gozo de imunidade tributária violado. A questão em tela versa sobre violação a uma imunidade tributária prevista no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição. Merece atenção o artigo 2º da Lei 9393 de 96. Beleza? Quanto ao fato de ser bem de família, não haveria proteção a esse imóvel por ser bem de família, já que se trata de execução cobrando dívida da própria coisa, ligada à própria coisa.
Maravilha? Joga a imagem para mim. Bom, matamos, nesse primeiro caso, que a peça era um EPE. Espero que todos tenham conseguido identificar que não tinha como ser embargos, porque estava fora do prazo, e que, como estão todas as características da EPE presentes, prova pré-constituída, defesa nos autos, tinha que ser um EPE. Maravilha? Vamos para o próximo bloco, com a questão de número 2.